Antes da primeira lágrima de Eva, antes do sangue gritar da terra, já havia um nome sendo perdoado no céu. Ele caiu sim, mas diferente de todos os outros ele voltou, não por rebeldia, mas por arrependimento. Foi ele quem viu 200 anjos descerem. Foi ele quem testemunhou cada pacto proibido. E foi ele o único que pediu perdão antes que fosse tarde demais. O céu inteiro testemunhou em espanto. Ele não foi o mais forte, mas foi o único humilde o suficiente para voltar. Os justos o temeram, os caídos o invejaram, e os homens nunca souberam que ele existiu até agora. Essa não é uma história de queda, é uma história de restauração de perdão divino de um anjo que escolheu voltar. Antes que houvesse Gênesis, antes do primeiro homem respirar o pó da terra, um nome foi escrito nas colunas do céu. Não por condenação, mas por redenção. Ele não comandava exércitos, ele não brandia espadas, ele observava. E quando viu o erro, escolheu o caminho mais difícil, admitir que errou. Seu nome ecoava com esperança. Sariel, o anjo que caiu, mas foi perdoado. No princípio não havia guerra, apenas a ordem. Aquela perfeita sinfonia de luz, onde os anjos caminhavam como centelhas vivas da vontade divina. E entre eles, os chamados vigilantes, 200 escolhidos para observar os filhos dos homens. Mas eis a revelação. Nem todos que caíram permaneceram caídos. Gênesis 6 é discreto, quase tímido ao contar o que houve. Mas o livro de Enoque revela o segredo que mudaria tudo. Samiasa liderou, Azazel corrompeu. Os outros seguiram e caíram como tochas que incendeiam tudo ao redor. Mas Sariel, quando viu a corrupção, quando testemunhou seus irmãos quebrando as leis divinas, tomou uma decisão única. Ele se afastou. Não participou dos pactos proibidos, não tocou nas filhas dos homens, não ensinou segredos celestiais. A terra tremeu. As mulheres humanas conceberam nefilins, e o céu, pela primeira vez, dividiu-se em julgamento. Mas enquanto 199 anjos mergulhavam cada vez mais na rebeldia, um deles, Sariel, ajoelhou-se em arrependimento. É aqui que tudo muda. Enquanto Miguel empunhava a espada e Uriel descia com fogo, enquanto os vigilantes eram acorrentados no abismo, Sariel fazia algo impensável. Ele confessou. Com humildade que nem mesmo os céus haviam visto antes, ele pediu perdão. Deus, que é justo, mas também misericordioso, fez algo extraordinário. Enquanto 199 anjos eram lançados nas profundezas do Tártaro para aguardar o julgamento final, um nome foi riscado da lista de condenados, não por mérito, mas por misericórdia. O Criador olhou para Sariel e viu não a rebeldia, mas o arrependimento genuíno. E naquele momento, o impossível aconteceu. Um anjo caído foi perdoado. Enoque, o homem que andou com Deus, testemunhou o impensável. Em sua visão celestial, ele vê Sariel não mais como caído, mas restaurado. Nas palavras do próprio Enoque, e o quarto anjo se chama Sariel, um dos 7 anjos santos que estão diante do trono de Deus, encarregado dos espíritos dos que erraram. A evidência é clara, incontestável. Sariel não apenas foi perdoado, ele foi promovido. De vigilante caído a um dos 7 mais próximos do trono. De condenado a conselheiro. De réu a juiz dos que ainda podem se arrepender. O Zohar confirma, o livro dos jubileus atesta, manuscritos do Mar Morto sussurram a mesma verdade. Houve um que voltou, mas o perdão veio com propósito. Sariel recebeu uma nova missão, única entre todos os anjos. Ele agora vigia os espíritos dos que erraram, guia aqueles que caíram, mas ainda tem esperança. Pense nisso. Quem melhor para ajudar os caídos do que alguém que caiu e foi restaurado? Quem melhor para mostrar o caminho de volta do que aquele que já o percorreu?
Sariel tornou-se a prova viva de que o arrependimento é possível, de que Deus não fecha todas as portas, de que existe uma segunda chance mesmo para quem desceu do céu. Cada alma perdida que ele ajuda é um lembrete de sua própria restauração. Cada espírito que ele guia de volta é um eco de seu próprio retorno. Alguns nomes brilham nos púlpitos: Miguel, Rafael, Gabriel. Mas e Sariel? Onde está ele? Se foi perdoado, se foi restaurado, se agora é um dos 7, por que sua história foi silenciada? A resposta é perturbadora, porque sua história é perigosa demais, esperançosa demais. Se um anjo pode cair e voltar, o que isso significa para nós? O sistema religioso preferiu o medo à esperança, a condenação ao perdão. Por isso apagaram Sariel dos textos canônicos, mantiveram apenas nos apócrifos, nos sussurros dos místicos, nas entrelinhas do Zohar. Mas a verdade tem uma estranha mania de sobreviver. E agora, depois de milênios, sua história ressurge. Há um detalhe que quase ninguém nota. Nos textos proféticos, fala-se de um tempo onde os que julgaram serão testemunhas, onde os que caíram terão uma última chance. E quem estará lá? Sariel, o único que conhece os dois lados, o único que pode dizer com autoridade: eu caí e voltei, vocês também podem. Apocalipse fala de anjos com trombetas, de mensageiros finais. E se um deles for Sariel? E se sua última missão for anunciar que o tempo do perdão ainda não acabou, que mesmo na 1ª hora, Deus ainda aceita os que voltam? Os manuscritos sussurram que antes do julgamento final haverá um último chamado. E o mensageiro será aquele que prova que voltar é possível. Se até um anjo que desceu do céu, que conhecia a glória divina face a face, que tinha tudo e perdeu, se até ele pôde ser perdoado, o que isso diz sobre suas chances? Sariel não era especial, não tinha méritos extras. Ele apenas fez uma coisa: humilhou-se e pediu perdão. Não esperou, não argumentou, não justificou. Apenas voltou. E Deus, que nunca mudou, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, o recebeu de volta com uma nova missão, com um novo propósito, com nova identidade. Você que acha que foi longe demais, que não há volta, que Deus não perdoaria, Sariel é a prova de que você está errado. O perdão não é uma teoria, é uma realidade testada e aprovada no Tribunal Celestial. Agora que você sabe a verdade, o que vai fazer com ela? Sariel escolheu voltar em meio a 199 que escolheram continuar na rebeldia. Ele estava sozinho nessa decisão, sem garantias, sem precedentes, apenas com fé de que Deus é misericordioso. E estava certo. Hoje ele não é lembrado como o anjo que caiu, mas como o anjo que voltou. Não como o fraco que cedeu, mas como o corajoso que se arrependeu. Sua história foi escondida por milênios, porque o sistema prefere o medo ao amor, a condenação à restauração. Mas agora você sabe. E saber implica escolher. Então eu pergunto, o que você escolhe? Continuar caído ou, como Sariel, escolher voltar? Comente agora. Eu escolho voltar. Se você crê que Deus ainda dá novas chances, que o perdão é real, que não importa quão longe você foi, ainda há um caminho de volta. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que nem tudo está perdido, que existe um anjo cuja única missão é provar que Deus perdoa, que Deus restaura, que Deus transforma a condenação em propósito. Porque se um anjo pôde voltar, você também pode. A porta ainda está aberta, a misericórdia ainda está disponível. Sariel é a prova. E agora a escolha é sua.